tempo de mesa. Vamos lá, então. O órfão prova o valor e o filho assume o lugar. E a gente vai ter como base, nesse encontro de hoje, 2 versículos. Romanos 8,14 e Lucas 3,22. Lá em Romanos 8,14 está escrito o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E em Lucas 3,22 está: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, meus irmãos, hoje, tá? Nós vamos falar sobre uma das maiores chaves de maturidade de um homem. Alguém chuta, alguém palpita que chave é essa? Pode digitar, pode abrir o microfone, trazer essa aula bem aqui, bem dinâmica, tá? Que chave é essa? Uma das maiores chaves de maturidade de um homem. Quem arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, galera, rapaziada. Vamos participar, não tem certo e errado. Obediência à voz de Deus. Obediência. Que mais? Obediência à voz de Deus. Identidade de filho. Boa. Quem mais? Só os dois? Então tá. O Douglas acertou. Identidade. Exatamente, meus irmãos. Identidade. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre um homem que vive tentando provar valor e um homem que vive a partir do lugar de filho. Um homem, tá? Ele pode estar fazendo muitas coisas certas por fora, mas por dentro ele está sendo movido por uma necessidade profunda de aprovação. E esse é um dos maiores bloqueios que a sociedade hoje enfrenta. Necessidade de aprovação. Então esse homem, tá, que por fora ele faz tudo certo, ele trabalha, ele serve, ele lidera, ele resolve, mas no fundo, existe uma pergunta silenciosa governando o coração dele. Que pergunta é essa, Lucas? Será que agora eu sou o suficiente? Estão comigo? Estão comigo? Então, meus irmãos, esse é o lugar da orfandade. Esse é o lugar da orfandade. E a mentalidade de órfão não significa apenas a ausência de um pai terreno. Não. A mentalidade de órfão, ela fala de uma condição interior que o homem, ele não consegue descansar no amor do pai. Ou seja, ele sabe falar sobre Deus, ele inclusive até chama Deus de pai. Participa de ambientes espirituais, como o tempo de mesa, participa de igrejas, de células, enfim. Mas na prática, ele vive como se ele precisasse conquistar o direito de ser amado, aceito e reconhecido. Eu falei que hoje ia ser rajada, hein? Eu falei que hoje ia ser rajada, então se prepare. Por quê? Porque o órfão, ele faz para ser. O filho, ele já é. E por isso ele faz. E essa diferença que eu trouxe para vocês muda absolutamente tudo. Por quê? Porque quando a gente olha lá para Lucas 3:22, o que a gente visualiza? O que a gente vê? A gente vê Jesus sendo batizado. Então,
Antes de qualquer milagre público, antes de curar os enfermos, antes de multiplicar os pães, antes de expulsar demônio, antes de reunir os discípulos, antes de pregar grandes mensagens, o céu se abre e o Pai declara. Eu tô todo arrepiado aqui, irmão. Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Ixi. Então, meus irmãos, percebam que aqui tem uma ordem. O reino dos céus trabalha sobre ordem. Primeiro veio o quê? A identidade. Depois veio a missão. Primeiro veio a afirmação do Pai. Depois veio a manifestação pública. Então, Jesus, ele recebeu a declaração de quem ele era. E depois ele começou a caminhar no que ele precisava fazer. E por que que isso é tão importante, meus irmãos? Porque muitos homens estão invertendo essa ordem. Eles acreditam que se fizer bastante, se entregar bastante, se vencer, for reconhecido o suficiente, talvez ele venha se sentir como um filho. Talvez ele venha a ser aceito. Talvez ele venha a ser aprovado. Mas o reino não funciona assim, mano. O reino não funciona assim. O nosso Pai, ele não nos chama para agir a fim da gente conquistar a identidade. Pelo contrário, ele nos dá a identidade para que a partir dela a gente possa agir. Estão comigo? Quem está comigo aqui reage, por gentileza, só para ver se a gente está conectado mesmo. Maravilha. Maravilha. Top demais. Então, Jesus, meus irmãos, ele não começou a sua missão tentando provar que ele era filho. Imagina, Jesus invertendo todos os papéis. Ele lá fazendo, multiplicando os pães, ministrando grandes mensagens, curando enfermos, expulsando demônio, para ele tentar ser visto por Deus. Não, só de imaginar isso já, cara, não faz sentido. Então, ele começou a missão dele sabendo que ele era filho. Só que, logo depois desse momento que Jesus foi batizado, ele foi conduzido para onde? Foi conduzido ao deserto. E ali, a primeira tentação começa, justamente atacando o quê? Nossa, mano, agora vai ficar claro. Se alguém está com dúvida do que eu estou trazendo aqui, vai clarear. Que eu vou trazer uma aplicação prática aqui, do dia a dia. O que o inimigo ataca primeiro ataque dele? Identidade. Que tu és filho de Deus. Ou seja, o inimigo ele não estava apenas tentando transformar a pedra em pão. Ele estava tentando fazer Jesus entrar no jogo da prova. É como se ele dissesse assim, ó, se você é mesmo filho, prova. Certo? E aí, essa é uma das maiores tentações na vida de um homem. Provar que é forte, provar que é capaz, provar que tem valor, provar que merece respeito, provar que é um homem de Deus, provar que aguenta a pressão, provar que não falha. Mas quem sabe que não precisa transformar a identidade em espetáculo, rapaziada. Eu vou repetir. Quem sabe quem não precisa transformar a identidade em espetáculo. Amém. Oh, pelo menos um. Glória a Deus. Pelo menos um está conectado comigo. Jesus, meus irmãos, ele não precisou provar para o inimigo aquilo que o Pai já tinha declarado sobre ele.
Não. E aqui tem uma chave profunda para todos nós. Se tu pegar isso aqui que eu vou trazer agora, meu irmão, tu não vai sair daqui o mesmo que tu entrou. Muitos homens estão cansados porque vivem respondendo à provocação que Deus nunca mandou tu responder, cara. Tu tá cansado porque tu tá aprovando um negócio que Deus não pediu para tu responder. Tu tá dando voz, tu tá dando palco pra vozinha que não é para te responder, cara. Tu tá vivendo, tentando sustentar uma imagem, defendendo a tua identidade, provando a tua capacidade, quando na verdade tu só precisava voltar a ouvir a voz do teu pai. Simples. Então ficou claro que esse jogo de provação, provar que isso, provar que aquilo, nada mais é do que o inimigo na tua cabeça ali, sendo que tu não precisa provar nada para ninguém, meu irmão. Tá claro? Tá claro o que eu tô trazendo aqui, tá, né? Tá claro como água. Lá em Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, isso nos mostra que filiação não é apenas uma informação espiritual. Filiação, meus irmãos, é uma forma de conduzir. Um filho, ele é guiado. O filho, ele não precisa ficar provando nada. Por quê? Porque ele tem pai. Ele tem pai. Ele não precisa tomar as decisões baseadas em medo, em pressão, em comparação, em necessidade de aprovação. Por quê? Porque ele sabe discernir a voz do Espírito. Já o órfão, o que ele fica? Ele fica tentando controlar tudo. Porque, no fundo, ele não confia que ele será cuidado. O filho, ele assume responsabilidade, mas ele não carrega a vida como se ele tivesse abandonado. Ele não tenta fazer, ele não fica fazendo tudo na força do braço. E existe uma grande diferença, preste atenção no que eu vou trazer aqui para vocês, existe uma grande diferença entre tu ser responsável e tu viver como um salvador de tudo. Existe uma grande diferença entre tu se posicionar e tentar provar valor o tempo inteiro. O filho, ele trabalha, mas ele não trabalha para ser amado. O filho, ele serve, mas ele não serve para ser aceito. O filho, ele lidera, mas ele não lidera para alimentar o ego. O filho, ele obedece, mas ele não obedece por medo de rejeição. Deixa eu abrir o comentário aqui. Felipe, verdade, eu sou assim ainda, mas que eu não tive meu pai e tenho tentado mudar isso. Não é fácil. Felipe, seja muito bem-vindo, meu irmão, tá? Seja muito bem-vindo, primeiro ponto. Segundo ponto, você é muito amado. Terceiro ponto, vamos colocar essa frase no passado. Você era assim. A partir de hoje, você não é mais. Quarto ponto, muito importante. Você não está tentando mudar, porque quem tenta não faz. Tentativa é uma ilusão. Tá? Você está no ambiente certo, no momento certo e com as pessoas certas. Beleza? Depois a gente abre o microfone e a gente troca uma ideia aqui. Eu só vou finalizar a mensagem, fechou? Então, e aqui, meus irmãos, a gente entra numa parte muito importante desse encontro de hoje. Por quê? Porque o filho assume o lugar. E assumir lugar não é arrogância. Assumir lugar é obediência. Muitos homens confundem humildade com omissão. Tá?
Diz assim, ó, quem sou eu para fazer isso? Mas muitas vezes essa frase ela não nasce na humildade, ela nasce no medo. Medo de errar, medo de ser visto, medo de ser confrontado, medo de não dar conta. Mas eu te falo uma coisa, para ti que está aqui. Presta muita atenção. Se Deus te confiou uma casa, uma família, uma esposa, filhos, trabalho, uma missão, uma liderança, um ambiente, existe um lugar que precisa ser assumido. Tá? Tem inclusive um vídeo que está viralizando aí de um cara, acho que parece que ele está numa célula, ele está de boneca, camiseta verde. Acho que teve até um irmão que me mandou aqui. Mano, é exatamente aquilo. O teu trabalho é botar dinheiro dentro de casa e acabou, meu irmão. O teu trabalho é sair, caçar e voltar com a provisão que é o dinheiro para dentro de casa. Acabou. A gente já vem falando há muito tempo, há mais de um ano, sobre limpar a tua rede de contato, sair de grupinho que não te agrega em nada. Deixa esses bunda mole para trás que não estão agregando em nada e vai fazer o teu e traz o despojo para dentro da tua casa. A gente foi criado para isso, para caçar, mano. Só que a galera parece que se perdeu na curva. Na boa, eu vou até usar a frase que o cara usou lá no vídeo. Para começar a dar bunda é um tropeço. Porra. Então, que a gente se toque no que está acontecendo. Se posicione como homens. Então, voltando aqui. O órfão, ele quer um lugar para se sentir importante. O órfão, ele busca posição para ser validado. O órfão, ele transforma tudo em comparação. Mas o filho, ele entende que não precisa competir por aquilo que ele recebeu por identidade. Então, para a gente ir para o final já, meus irmãos, a pergunta que cada um aqui precisa fazer hoje é: em qual lugar eu tenho vivido? Eu tenho servido como um filho ou eu tenho tentado ser notado? Eu tenho trabalhado por uma missão ou por medo de fracassar? Eu tenho me posicionado porque Deus me chamou ou porque eu quero provar que eu sou alguém? Porque a mesma ação ela pode nascer de lugares completamente diferentes. Dois homens podem estar servindo no mesmo ambiente, mas um serve como filho e o outro serve como um órfão. Um entrega por amor, o outro entrega por carência. Um se posiciona por obediência, o outro se posiciona por necessidade de validação, necessidade de aprovação. E hoje o convite aqui, meus irmãos, é para deixar o Pai curar a tua mentalidade de órfão. Só Ele pode fazer isso. Só que Ele só vai fazer isso se tu tiver de coração, mente e espírito aberto. Não sou eu, não é o Anthony, não é o Gladson, não é nenhum irmão aqui que vai fazer isso. É o Pai. É o Pai. É permitir que a voz dele seja mais forte do que a tua necessidade de aprovação. É parar de tentar provar a todo custo o valor onde Deus já declarou a tua identidade. A tua identidade está lá em Gênesis 1:26. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tu não precisa provar que é filho, meu amigo. Você só precisa aprender a viver como filho. Não precisa provar que tu é filho.
Quem é pai aqui está entendendo, eu tenho certeza que estão entendendo o que eu estou falando aqui. O teu filho, ele não precisa provar que ele é teu filho, ele só vive como teu filho, cara. Porra! Quem é pai aqui, eu tenho certeza que está entendendo o que eu estou falando aqui. E isso, meus irmãos, não torna um homem passivo, pelo contrário, o filho, ele é um homem responsável. Ele é um homem que se posiciona. O filho, ele trabalha, o filho, ele serve, o filho, ele honra, o filho, ele obedece. E ele faz tudo isso a partir de um lugar diferente. Por quê? Porque ele não faz para ser amado. Por quê? Porque ele foi amado primeiro. Rapaz, se tu virar essa chave aqui, meu irmão, o convite que eu te faço é volta pro pai, meu irmão. Volta pro pai. Volta pro pai. Porque é ele que tem movido as suas decisões. Peça discernimento para identificar aonde que você tem tentado provar valor. A pergunta que eu quero trazer aqui, meus irmãos, para a gente finalizar e para a gente refletir, é aonde que eu ainda tenho tentado provar valor? Em qual área da minha vida eu ajo por carência ou por identidade? Amém, meus irmãos? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui é isso. E agora a gente vai entrar num, num momento ali de abrir o microfone. Só para quem é novo aqui, levanta a mão, para a gente ter uma ordem, para não virar bagunça, tá? E aí, conforme a ordem ali, a gente libera para abrir o microfone. Fechou? Então, estamos aí, podem ficar à vontade, pode levantar a mão e abrir o microfone. Fala, Alexandre. Excelente tarde, meus irmãos. Rapaz, tudo que o Nicolai falou aí, a palavra de Deus fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e é discernido por poucos. Ele é compreendido por poucas pessoas. Porque a gente vê na ótica espiritual, não na ótica humana, na ótica técnica, né? E o que acontece? Você vê, 26 anos de caminhada, a gente fala porque 26 anos que a gente não... Quando você fala que está aprendendo com o papai, está na presença dele, é um aprendizado eterno. Não tem essa, eu já fui, larguei. Você continua aprendendo sempre na presença dele. E o princípio de você assumir a posição de filho é extremamente importante, porque o filho só acessa. Ele só acessa e não precisa pedir permissão, né? Ele, como diz ali o filho pródigo, o pai responde para o filho: tudo é teu, porque ficou. Tudo que é meu é teu. Então o filho só acessa. E a gente assumir essa posição, meu irmão. Assumir essa posição. A gente vê que o mundo, ele coloca um jugo na gente. Ele quer colocar a gente na posição de servo, na posição de escravo, na posição de pedinte. E a gente leu ali na palavra, né, nesses estudos dos 30 dias aí, que a príncipe andando a pé e escravo andando a cavalo, ou seja, inversão de valores. Filho das trevas tomando posse, ganhando espaço, ampliando as tendas, e os filhos de Deus vivendo como mendigo. Inversão de valores, o inimigo agindo na mente das pessoas. E então, meus irmãos, que a gente possa realmente viver a posição de filho, tomar posse, né? Chamar a existência as coisas que não são, como a palavra diz, como você imaginou no seu coração, assim é. E lembrando que nós somos filho de um Deus de infinitas possibilidades, né? A palavra diz que nada é impossível para ele. Está lá em Lucas, né? Nada é impossível para ele. Se nada é impossível, meu irmão,
vai para cima. Papai tá batendo nas suas costas e falou assim, vai pro arrebento, meu filho. Vai lá e quebra tudo, né? E muitas vezes, quando eu entrei na igreja, você vê, eu vim da área militar, meu irmão. A área militar é trator, a gente sai passando por cima de brejo, espinho, enfiando em lama, a gente sai atropelando tudo. Aí eu chego na igreja e virei um cordeirinho, tome pancada para tudo que é lado, né? Aguenta tudo caladinho, fica quietinho, não reclama. Só que aí no decorrer da caminhada, você vai estudando, vai tendo particular com Deus, chegou uma hora que Deus falou para mim o seguinte, ó, deixa de mimir, meu filho. Deixa de mimir e vai pro arrebento. Aí eu fiz uma aliança com Deus, falei, Senhor, é o seguinte, então, tudo que tiver ao meu alcance para mim fazer, eu vou para cima. Eu não vou ficar esperando sentado, não. Eu vou agindo, né? Porque eu sei que o Senhor vai na frente abrindo o caminho, e até aquilo que é para dar errado, eu creio que vai dar certo. Porque dentro da ótica humana, o que parece errado para você, faz parte do processo de Deus, e no final dá tudo certo. Então, meu irmão, toma posição de filho, estufa o peito, barriga para dentro, né? Peito para fora. Papai tá batendo nas suas costas, filho, vai lá e faz o estrago, vai lá e arrebenta, vai lá e cresce, vai lá e produz, vai lá e faz aquilo que para os outros parece impossível, né? Que já é tudo, meu irmão, já é tudo seu. A gente tá ligado à fonte inesgotável. O mundo quer colocar covardia no nosso coração. Eu costumo dizer, eu aprendi que quando você é jovem, você tem coragem, muita coragem, mas não tem sabedoria para fazer as coisas. E muitas pessoas hoje têm sabedoria, mas perderam a coragem, né? Então, confiar em Deus, né, essa fé, tem que ser uma fé viva, uma fé que produz, né? Então, a nossa fé ela tem que produzir frutos, e as pessoas estão pouco se lixando porque você está falando, né? Você é carta viva, elas estão olhando para você, e através dessa transformação dos frutos a qual você vai produzir, muitos vão chegar e vão falar assim, eu quero isso que está na sua vida. É. E o que tem na nossa vida? A posição de filho. É isso aí, meu irmão. 50 centavos só, acabou. É isso aí, Alexandre. Muito bom, meu irmão. Muito bom. Nossa, você falou algo muito importante ali, cara. Você falou algo muito importante ali, referente à natureza do homem. Aí você chega num ambiente e você é podado nessa natureza, né? Você falou, virei um cordeirinho. Por que será que tem esse controle de manipulação, né? De querer cortar a potência do homem? Não sei, não sei. Mas é isso, meus irmãos. Muito bom, Alexandre. Obrigado aí pela contribuição de 50 mil. Não vou nem 50 centavos, 50 mil essa aí. Fala, Gledson. Pode falar, meu irmão. Eu estava até concordando aqui já desde o início, né, com o Alexandre, mas assim, a questão é que parece que as pessoas se colocam como candidatos, né, candidatos a filho, né, e se fosse assim, nós teríamos que ser candidatos a escolhido, né, ficar tentando ser escolhido. E eu acho que a grande questão é essa, né, se você é filho, você não precisa ser escolhido, né, você já é o filho. Então, quer dizer, não precisa escolha nenhuma, é só você servir porque já é, né? Então a grande questão é essa. Eu também cresci, né, em igreja e tudo mais, só que a grande questão é a seguinte: você ficar tentando ser escolhido, né, e não viver como o chamado como filho, entende? Porque foi chamado para ser filho, né? Então todos estão sujeitos à escolha. E quando você escolhe ser, você não precisa colocar o seu nome lá, como agora tem a campanha eleitoral, né? Ó, eu sou candidato. Você não precisa disso. E, e, e hoje eu vejo assim, que muitas vezes eu fiz isso, né? Eu tinha que realmente mostrar algo, eu tinha que realmente mostrar qual era a minha proposta para o reino de Deus. Eu tinha que mostrar a proposta do reino, como se eu fosse um candidato, né? E uma das maiores prisões, né, da nossa alma, da alma masculina, é viver tentando provar esse valor, é viver tentando criar ambientes que não faz sentido, né? Liderança, família, esposa, né? É em Cristo que nós temos a identidade
que passa além de você ter que mostrar uma proposta e ter que fazer algo para você se tornar o filho. Então, era essa a contribuição, por isso que eu estava concordando com tudo ali, né? Porque realmente a gente precisa estar hoje fazendo novamente aquilo que a gente deveria já ter sido, já deveria ter feito. Porque se você é um governo escolhido, é democrático. É isso aí. Mas Deus, ele não fez assim. Deus, ele simplesmente, ó, você é filho. E eu me agrado de você. Né? Como ele falou para Jesus isso, foi exatamente isso aí. Olha, eu não preciso escolher entre pessoas. Você é meu filho amado. Né? E aí, Isso. cara, tu vai para o deserto com uma sensação de que o deserto é água. Que daí só começa a missão depois de passar esse ribeiro de água, porque Jesus, ele tranquilamente venceu as tentações da carne sem precisar dizer, olha, eu tenho isso, e aquilo, ou seja, apresentando proposta para o inimigo, né? Ele não apresentou proposta para o inimigo, ele só deu a resposta, né? Entende? Então, quer dizer, somente a um Deus você vai adorar, ou seja, ele começou a dar a resposta, ele não começou a fazer proposta, olha, mas eu tenho uma proposta melhor aqui para salvar a humanidade. Não, ele disse, eu sei de quem eu sou filho. Então, quer dizer, nós não precisamos nos candidatar, nós não precisamos apresentar uma proposta, porque Deus não quer isso, Deus quer somente o nosso coração realmente inclinado a ser aquilo que a gente já foi, aquilo que a gente já é, né? Ser filho. Muito bom, Gledson. Muito bom. Antes de passar a palavra para ti, Anthony, eu quero pegar o comentário ali do Felipe. Ele falou o seguinte, né? Verdade, eu sou assim, ainda mais que eu não tive meu pai e tenho tentado mudar isso, não é fácil. Felipe, eu tive o abandono também do meu pai quando eu tinha 1 ano de idade. Enfim, né? Teve um momento bem turbulento ali e eu, por muitos anos da minha vida, eu disse que eu não tive pai, que eu fui ausente de pai, né? E um dia, meu irmão, e eu tô trazendo isso como um testemunho, o meu pai de cima, meu pai do alto, quem é aquele de fato me criou, ele me deu uma rajada no meio, meu irmão. Ele me deu uma rajada, ele disse assim: tu abre a tua boca falando que tu nunca teve pai? Acho que ficou claro, né? Eu não tive um pai terreno, mas eu tive sempre um pai comigo. E é isso que eu quero te dizer, Felipe. Que a partir de hoje, meu irmão, não saia mais da tua boca que você não teve pai. Porque o teu pai terreno, ele cumpriu a missão dele com êxito, por incrível que pareça. Que foi largar a semente em um solo fértil, que foi o útero da tua mãe. E a tua mãe cumpriu com êxito a função dela, que era te dar a vida. Eu não sei o que aconteceu e também não é o ponto agora aqui, mas os teus pais, tua mãe e teu pai, cumpriram com êxito, tanto que hoje tu estás aqui e tu acabou de comentar depois ali, né, que Deus ainda te presenteou com 2 meninas e hoje tu tem uma de 2 e uma de 5 meses. Então, meu irmão, você é muito abençoado. Que a partir de hoje você ressignifique essa palavra, assim como eu ressignifiquei também. Você teve um pai e sempre terá um pai. Tanto que, com o teu próprio comentário ali, ele ainda te presenteou com 2 famílias. Você é bilionário, exatamente, Alexandre. Pode abrir o microfone e falar aí, Filipão. Pode falar. Felipe, pode abrir o microfone e falar aí. Você levantou a mão, né? Oi, Olha aí, ó. Olha amém, aí. amém.
Aí, a Nenezinha. Que benção. Glória a Deus. Essa palavra foi certeira mesmo para minha vida, porque e hoje, assim, ser bem franco com vocês, hoje eu até fui lá, visitei meu pai, quando eu tive a minha primeira menina, fui lá, visitei, por mais, assim, visitei minha família lá, que ele é lá da Bahia, lá, e eu sou daqui do interior de São Paulo. Fui lá com minha esposa, com minha primeira filha, fui lá, e assim, foi bem legal, e já era batizado quando eu fui lá, né, pra ver meu pai lá. Então, assim, foi um baque bem grande, mas no final de tudo, eu fui lá e falei, pai, eu perdoo. Mesmo ele não tendo me pedido perdão, eu falei, pai, eu perdoo. Me perdoa também por não ter buscado antes também o senhor, não ter conversado com o senhor, né? Porque eu acho que isso foi algo que eu já tinha recebido quando eu cheguei na igreja que eu congregava. Um, um pastor chegou em mim na hora do culto, que estava saindo do culto. Se eu nem era batizado nem nada, ele falou assim, ó, Deus mandou falar uma coisa para você. Deus vai preservar seu pai, que você vai ter um encontro com ele. Uau. Então, assim, isso o Senhor realizou na minha vida. Não foi no mesmo ano, demorou uns anos, mas Deus realizou isso. Benção. E essa palavra para mim é muito forte, que realmente, alguns momentos assim, eu ainda vivo dessa forma, sabe? Tentando querer mostrar que eu tenho que ser melhor, eu jogo muito isso nas minhas costas. Mesmo não precisando, né? Vamos botar no passado já, Felipe. Vamos botar no passado. Você Isso. precisava, meu irmão. Amém. Ficou claro que toda essa aprovação que você tentava fazer nada mais é do que a batalha sua ali, ó. Entendeu? Ok. Tu é filho amado, meu irmão. Tua identidade está muito clara, Amém. entendeu? Uhum. Isso Glória a Deus. é, Obrigado aí pela oportunidade, Lucas, de falar. tamo junto, meu irmão. Tamo junto. É declarar isso todos os dias. Eu sou filho amado. Eu sou Amém. filho amado. É Benção. outro neném. Olha aí, ó. Oi, princesa, tudo bem? Oi, filha. Dá tchau. Tchau, querido. Show de bola, Filipão. Obrigado, viu? Amém. Obrigado, viu? Pode falar, Anthony. Tinha levantado a mão antes e a gente já vai pro final daí, rapaziada. Quando Deus está se movendo, é interessante ficar só olhando e recebendo, né? Eu ia falar que sobre o ambiente, estava sentindo um ambiente muito especial. E, bom, já deu para entender o porquê. Sempre que a paternidade de Deus se manifesta, o ambiente muda. Isso é natural. Vejam como mudou aí com a presença do Felipe, com a história dele. No fim, é sempre uma busca de volta para o amor de Deus, de volta para o que ele desenhou exatamente como é para nós. Então, você é louco, Felipe aí é bilionário, cara. Família linda e que Deus abençoe muito. Inclusive, eu vou botar uma enquete lá no grupo depois, viu? Quero todos vocês votando, porque hoje foi um tempo de mês impactante. Eu ia comentar do ambiente porque é uma questão, né? Que ambiente que você anda? Aqui eu estou num ambiente onde tem o Nicolai, o Alexandre, o Gladson, e cada um que abre a boca derrama poder e muita coisa que eu vou usar na minha vida. Irmãos, como o Denis falou ontem, ombro a ombro. Então eu queria trazer essa reflexão de ambiente e basicamente isso aí que o Felipe falou foi o selo de que um ambiente poderoso aproxima a paternidade de Deus. Tem muito religioso por aí que não sabe o que é a paternidade de Deus só pelo ambiente. E tem o contrário também. Proporciona um ambiente que impossibilita a paternidade de Deus chegar. Um ambiente onde você tem que ser bom para merecer. E isso não existe. Isso é uma grande mentira. Isso é uma armadilha que foi feita. Então, muito obrigado, meus irmãos. Estou abrindo aqui para agradecer por esse ambiente poderoso que todos vocês fornecem. Todos vocês estão aqui contribuem para esse ambiente. E realmente é um ambiente de líderes aí. Tenho certeza que vai ser cada vez mais extraordinário. Não sei se o Denis vai falar, mas eu quero estender um convite para vocês, que vai iniciar agora às 13 horas,
um acesso direto aí ao Denis sobre negócios, coisas que ele nunca abriu, né? Então, se você quer entender de ambiente, entender como essa frequência que a gente acessou aqui pode, e declaro que não só pode, como vai dar um boom nos teus negócios, é agora às 13 horas. Eu vou botar a enquete lá e vai ser uma honra servir vocês. Muito bom, Anthony. Obrigado, era isso que eu ia finalizar aqui também. Aula gratuita, tá? Não tem custo algum. Quem vende, vence. Né? Como o Anthony falou, só trazendo um reforço, é algo que o Denis nunca abriu publicamente. Então, cara, não perca essa oportunidade. Esteja com a gente ali e participe dessa aula gratuita ali, tá? Inclusive, deixa eu só fazer aqui para quem já está online. Deixa eu ver, cadê aqui? Cadê? Vou colocar o link do grupo aqui, ó. Vou colocar o link do grupo e aí você acessa ali e esteja conosco. Cadê aqui? Vou largar em primeira mão para vocês aqui. Excelente dia, meus irmãos. E aí? Pode falar, Denis. A paternidade de Deus é absurda de boa. Entendeu? Complementando aí o que o Antônio Nicolai falou, tem chegado muitos líderes no meu Instagram nos últimos dias. Desde pastores, desde líderes de movimento, desde pessoas que são terapeutas há anos e querem fazer experiências com os seus pacientes, psicólogos, empresários que já estão vivendo esse novo ciclo. E os próximos 2 anos nós temos um grande mover que já está acontecendo, mas vai se intensificar cada vez mais. Então, essa aula eu só vou fazer por obediência e entendimento do que eu sei do que Deus está me entregando. E quem pegar essa, vamos dizer uma aula, né? Mas é uma direção mesmo do que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos. Então, se você quer estar lá, é sem custo nenhum e que você possa usufruir disso, porque o que eu vou falar ali pode ser colocado em qualquer profissão. O que eu vou falar ali pode ser colocado em qualquer empresa. Tudo depende de encontrar um coração disponível. Tá bom? Espero vocês daqui a pouco aí. Vai ser uma honra servir vocês. Valeu. Show de bola. Maravilha. Felipe, eu não sei como é que você chegou aqui até o tempo de mesa, mas depois me dá um alô ali no privado, tá? Eu vou mandar, tem meu número ali no grupo, você me dá um alôzinho ali, fechou? É isso, rapaziada. Um abraço e até amanhã, até daqui a pouco então, e amanhã tempo de mesa novamente. Tamo junto. Valeu.